que se encerra, que começa a se encerrar. Eu mandei para vocês pelo e-mail, espero que vocês tenham recebido, uma referência de uma leitura diferente, para a gente fazer uma última aula diferente, em que a gente pudesse usar um pouco parte do que a gente leu, né, nesse semestre sobre melancolia, semestre passado, e parte dos comentários que a gente fez com relação ao nosso mundo, né, o Brasil contemporâneo, o mundo contemporâneo, o mundo na pandemia. E eu achei que ia ser legal a gente passar, então, os olhos nesse livro do Karl Jasper, que tem uma tradução recente, que eu consegui mandar para vocês um EPUB, eu espero que vocês tenham conseguido abrir, que é esse, a questão da culpa do Karl Jasper, a Alemanha e o nazismo. Evidentemente que o meu ponto não é comparar o Brasil contemporâneo com a Alemanha dos anos 30, dos anos 40, longe de mim, mas o fato é de que grandes desgraças, né, produzem, ao mesmo tempo, melancolia enquanto elas acontecem, mas grandes desgraças também produzem muita culpa, né, ou, ou incapacidade de lidar com a culpa, e, ao mesmo tempo, existe uma relação entre a culpa e a melancolia, que pode ser, digamos assim, bem gerida, ao mesmo tempo também pode ser muito mal gerida, né? Então, nesse sentido, eu acho que esse livro, menos pelo assunto especificamente, mas pela estrutura, né, em que ele se propõe a pensar sobre um evento histórico marcante, a partir dessa categoria, né, da culpa, desse conceito, culpa, eu acho que pode ser interessante para uma última discussão, para um último encontro. De tal maneira, esse encontro poder ser um pouco diferente, e, ao mesmo tempo dá para a gente uma sensação de fim, né? Mas para o encontro de hoje ainda, é provável que algumas referências, algumas associações com relação ao texto do Jasper acabem acontecendo hoje já, né? Nós estamos no último capítulo do livro da Marie-Claude Lambot, que nós não lemos todos os capítulos, não discutimos todos os capítulos, mas discutimos uma boa parte, e é um livro gigantesco, um livro de quase 650 páginas. Então, parabéns a vocês que conseguiram, né, cumprir esse requisito e participar e tudo mais. E o último capítulo do livro da Lambot é esse aqui, O Destino à Falta Original. Evidentemente que questões que estão nesse último capítulo nós discutimos, né, em outros momentos, né? Esse capítulo tem uma referência literária, isso é muito interessante no livro dela, né? A gente já remarcou isso várias vezes. Ela costuma sempre trazer uma figura literária para debater o ponto da melancolia que ela quer, e isso é muito bom, né? Porque ela consegue trazer uma experiência mais profunda, mais intensa, e combiná-la com os casos que ela trabalha, os casos que são famosos na literatura psicanalítica. Então, isso é muito interessante. E é uma referência de um livro dela que eu ainda não li, mas que é Estética da Melancolia, que é um livro meio difícil de achar, eu ainda não achei. Eu sei que tem em português, mas está num preço, assim, impeditivo. Então, eu ainda não li.
mas que parece que ela dá um pouco mais de vazão a isso que nesse texto também aparece espraiado, né? Que é essa interpretação, a partir da metapsicologia da melancolia, de textos literários. Nesse texto, nesse capítulo 20, uma figura importantíssima para a psicanálise, que é o Hamlet, que é uma das tragédias do Shakespeare, talvez uma das mais importantes, se não a mais importante. E a tragédia do Shakespeare conta mais ou menos a história do Hamlet, que é o príncipe da Dinamarca, que tem um pai assassinado. Depois ele descobre que esse assassinato foi cometido. Ele começa a desconfiar, né, que esse assassinato foi cometido pelo primo, pelo tio. O tio se casa com a mãe dele, e até que ele recebe a visita de um fantasma, que é o fantasma do pai dele, meio que dirimindo as dúvidas que ele tinha, as suspeitas que ele tinha acerca do assassinato do pai. Então, o próprio pai, enquanto fantasma, chega para Hamlet e diz: eu fui assassinado, seu tio me matou, e para casar com a sua mãe, para ser rei da Dinamarca, você tem que fazer alguma coisa. Evidentemente que quando você é visitado por um fantasma, a reação não costuma ser muito boa, né? Então, Hamlet começa a sofrer de dúvidas, né? É um fantasma mesmo, ele está certo, ele não está certo, tem certeza que ele está certo. E em alguns momentos da literatura psicanalítica, e a Lambert segue essa disposição, esse momento da vida do Hamlet é interpretado como esse momento da tragédia do Shakespeare, né? Shakespeare coloca Hamlet numa crise melancólica. Ou seja, Hamlet não sabe o que fazer, não consegue ter uma atitude, né? Passa a ter uma concepção muito negativa de todos, né? Da mãe, do pai, dos amigos, né? Começa a se sentir perseguido, como se houvesse olhos de todos os lados, né? Na verdade, o Hamlet, nesse momento de crise, ele apresenta uma infinidade de sintomas, né? Sendo que parte deles sintomas melancólicos, e, ao mesmo tempo, ele começa ao mesmo tempo que ele tem uma concepção ruim do mundo onde ele está, muito ruim do mundo onde ele está, ele começa a ter uma concepção muito ruim acerca dele mesmo, né? Acerca da incapacidade dele de ter prevenido o assassinato do pai, a incapacidade dele de conseguir tomar uma atitude para vingar o assassinato do pai, o medo dele de fazer com que as coisas piorem, começa a duvidar do amor da mãe com relação a ele, começa a duvidar acerca até mesmo da paternidade dele, né? Uma vez que a mãe casou com o tio, e o tio sempre esteve por ali, né? Então, além do negativismo, né, como uma característica melancólica, Hamlet começa a ter uma relação com a própria identidade, com o próprio eu, difícil, né? Em que a imagem que ele tem dele mesmo começa a fraquejar, né? Eu lembro a vocês das nossas discussões sobre a imagem especular, sobre o estádio do espelho em Lacan e questões dessa natureza, né? Nós nos debruçamos longamente. Isso tem sobre Hamlet um efeito de aquebrantamento de forças, né? Ele começa a se sentir muito fraco, muito incapaz, e negativismo é uma concepção de si em que ele se fragiliza, a identidade se fragiliza, e o aquebrantamento de forças, né, instauram para ele uma bruma melancólica, da qual ele tem dificuldade de sair, ele não consegue sair, ao mesmo tempo que dá para ele uma percepção muito fina sobre os acontecimentos palacianos, sobre os valores que circulam, sobre a futilidade das pessoas, né? Ele passa
a exercitar, né, esse olho meticuloso negativo que o melancólico passa a dispor, né? Claro que se fosse apenas a guinada melancólica da vida de Hamlet, a tragédia não seria tão interessante, até o momento em que a pessoa por quem Hamlet é apaixonado, e a pessoa por quem a pessoa por quem ele é amado, né, começa a se sentir desprezada, começa a se sentir afastada, e começa a adoecer, começa a perder a vontade de viver, até o momento que começa o suicídio. Salvo engano meu, eu não li a de agora, mas salvo engano meu, Ofélia comete suicídio e Hamlet fica transtornado por esse suicídio, né? Porque o que acontece é que aqueles problemas, o estado que ele está, as dúvidas que ele carrega, fazem com que ele se afaste, né, de Ofélia, e isso faz com que Ofélia entre numa tristeza profunda e não uma tristeza melancólica, de tal maneira que ela acaba morrendo. E, além de Hamlet, né, melancolicamente se culpar por essa morte, e vai mais longe do que isso, né? Ele se enraivece com essa morte, né? Ele fica indignado com essa morte. E, ao mesmo tempo, ele fica indignado com o disparador disso tudo, né, na cabeça dele. Essa, essa falha originária, né, para usar a terminologia desse capítulo, né, essa falta originária que coloca o mundo dele em convalescência, né, que é o assassinato do pai pelo tio. Nesse momento, Hamlet fica com muita raiva de si, do mundo, e o sentimento melancólico começa a se aplacar, começa a se dissolver, e abre espaço para um sentimento de ressentimento muito grande, né? Um ressentimento muito grande que faz com que ele, então, queira fazer alguma coisa, né? O tira da posição de passividade e o lança numa posição de indignação, a partir da qual ele quer acabar com tudo, né? Quer resolver tudo de uma vez. Para isso, ele argutamente monta uma peça de teatro. Isso é um dos grandes momentos da história da literatura, né? Que tem esse efeito que depois do filme Inception, as pessoas começaram a chamar de Inception, mas que em francês tem um nome mais elegante, que é mise en abîme, que é colocar no abismo, em que Shakespeare faz uma tragédia, né, faz uma peça de teatro, em que tem um personagem que monta uma peça de teatro na qual ele retrata o teatro daquela situação, né? Então ele monta ele monta uma peça de teatro para ser encenada para o tio e para a mãe. Essa peça é muito fidedigna, né? E a peça encena o assassinato do pai dele pelo tio invejoso, pela mãe adulterina, e pela incapacidade do filho inativo, passivo, né? Impotente, né? Talvez a palavra seja essa, né? Impotente diante da realidade que o circunscreve. Essa peça tem um efeito insuportável nas pessoas que assistem, né? Estão sendo colocadas diante de si próprios, diante da verdade, né? E não querem ver aquilo, né? Passam a ter até mesmo uma certa reação de denegação àquilo. Ao mesmo tempo, essa insuportabilidade causada pela peça, para Hamlet, é o próprio sinal da, da, da,
da confissão, né? E a partir disso, né, a partir de uma série de envenenamentos e tudo mais, a tragédia se torna uma tragédia e todo mundo morre. Aí vocês nunca leram a tragédia do Shakespeare, vocês vão lá e façam um esforço para saber como que essas mortes se dão. Mas o que é interessante como um, um ponto final, né, como um último capítulo desse grande livro que nós lemos, grande, né, em vários aspectos, mas também como um ponto final de curso, né, de interpretação sobre melancolia, essa tragédia do Shakespeare ela vem muito bem a calhar, porque ela traz muitos elementos interessantes, né, para interpretar a melancolia, sendo que o elemento relativamente novo para nós, e que serve também como um ponto final de interpretação, é a chegada no ressentimento, né, no tema do ressentimento. De alguma maneira, o ressentimento tira o Hamlet da posição de passividade, tira o Hamlet da posição melancólica, ao mesmo tempo em que o ressentimento também produz efeitos desgovernados, né, sobre a realidade. Né? Ou seja, ao mesmo tempo em que o ressentimento ele é capaz de tirar Hamlet de um estado ruim, ele também põe Hamlet numa posição de agressor, né, de destruidor, né, com relação à realidade. E essa posição, ela tende à perda do controle, né, tende à destruição. Né. Mas o que é interessante é que, em momentos diferentes desse curso, e nisso a gente converge com esse tema, né, da falta original, do destino, em momentos diferentes desse curso, nós vimos que a melancolia ela é um, um quadro fugidio, né, esfumaçado, que abriga um sem número de situações, né, e que, ao mesmo tempo em que ela é problemática, né, ela é interessante e problemática, enquanto o quadro que ela instaura, né, ela também produz efeitos na tentativa de se afastar dela, né, de evitá-la. Né. Então, eu fiz o esforço com esse semestre de não caracterizar a melancolia só como positiva, só como negativa, né. Quis mostrar que as duas coisas podiam ser encontradas na melancolia, mas, ao mesmo tempo, eu tentei nos colocar diante do fato de que existe uma predominância negativa nos momentos em que a melancolia, ao invés de ser vivida, né, ela é rejeitada ou ela motiva uma reação a partir da rejeição a ela. Né. Nesse sentido, o ressentimento entra nessa chave. Né? O ressentimento existe como uma maneira não de retirar alguém da melancolia, mas ele existe como uma maneira de como digamos assim, uma reação negativa à melancolia. Né? Ele não é alguma coisa, né, que aparece para retirar as pessoas da melancolia, ele é alguma coisa que retira as pessoas da melancolia por um impulso negativo, não, um impulso persecutório, destruidor. Né? Muito embora, no Hamlet, né, todos nós ficamos do lado do Hamlet, e todos nós queremos que o Hamlet se vingue, né, que ele
ele dê o troco, né? E depois nos compadecemos do destino ser trágico, né? Talvez esse também seja um elemento de sabedoria da tragédia do Shakespeare, né? De que a reação ressentida à melancolia, muito embora ela seja vultosa, né? Ela é trágica, né? Ela é trágica, ela, ela perde o controle dos acontecimentos e, e não se obtém aquilo que se quis, né? Não se consegue obter aquilo que se quis, né? Não se consegue a redenção, se consegue a destruição completa, né? Ou se não, um quadro que se assemelha muito a ela. Eu vou só abrir a janela porque eu estou com o ventilador ligado, só não está dando vazão, porque está muito quente. Só um instantinho, gente. Antes que eu comece a derreter aqui. Pronto. Seguindo o argumento, eu falei para vocês que essas formas de rejeitar a melancolia, né, que eu dei vários nomes diferentes, chamei de uma certa intolerância, rejeição, alergia, dei vários nomes para isso, né? Ela tem consequências muito variadas, né? Que não só o ressentimento, né? Aqui nós vimos mais, eu tendi a chamar de dogmatismo, né? Que é um nome muito amplo, mas que serve bem para dizer essa, esse apaixonamento de alguém com relação a, a uma ideia, né? A tal ponto de se confundir com a própria ideia, né? Olhar para si e perceber a substanciação de uma ideia. Mas se não tão grave, o apaixonamento de alguém por uma ideia, né? E muito embora o nosso mundo seja um mundo, né, de pessoas apaixonadas por ideias produzindo efeitos, né, nós temos razão para crer que os efeitos positivos poderiam ter sido obtidos sem que o dogmatismo nos fizesse tão resilientes, tão disponíveis aos efeitos negativos, né? Como se, usando aquele ditado popular, né, se eu precisasse quebrar ovos para fazer um omelete, né? Essa disponibilidade tão grande de que, diante de uma boa ideia, existe o mal necessário e nós precisamos ser disponíveis ao mal necessário. Às vezes, até mesmo uma certa ansiedade, né, que sobrepõe a ideia. A pessoa não está nem preocupada com a boa ideia, ela está preocupada com o mal necessário, né? Ela quer saber qual é o mal necessário. O que já é, por si só, um sintoma, né, de alguma coisa errada, né? Então, nessas formas de intolerância a não vivenciar a melancolia, nós vimos essas formas mais radicais, em que há uma rejeição completa, né, em que lidar com a melancolia é quase que inadmissível, né? E muitas maneiras, né, pelas quais, justificativas pelas quais lidar com a melancolia seria inadmissível, pela valorização da verdade, ou pela valorização do esforço, ou do sofrimento, ou pela valorização do prazer, né? Vários modos diferentes pelos quais isso poderia ser obtido, né? Essa rejeição completa à melancolia. Mas nós vimos também, está chovendo um pouco em mim, calma, gente. Mas nós vimos também, é difícil hoje, né? Mas nós vimos também que não só de rejeições
completa da melancolia vive o mundo da rejeição à melancolia. Mas também existem rejeições parciais, né? Em que o sentimento de impotência, o sentimento de desamparo, ele não é completamente recusado, completamente rejeitado, mas com relação a alguns pontos, né, alguns eventos, com relação aos quais as pessoas se sentem impotentes, se sentem desamparados, existe uma conversão, né, dessa rejeição a vivenciar a melancolia para um tipo de atividade. Talvez tenha sido melhor, né, chegar nessa palavra nesse final do curso. Talvez já o melhor nome para chamar esse tipo de rejeição parcial da melancolia, que fomenta um tipo de atividade negativa, talvez seja justamente esse o ressentimento, né? Que no caso do Hamlet é um ressentimento radical, mas que, no mais das vezes da vida comum, é um ressentimento parcial, né? Eles não são ressentidos com o mundo inteiro, são ressentidos com parte do mundo, e ao não quererem lidar com a melancolia e que esse sentimento né, de desamparo com relação ao mundo produz, transformam essa melancolia em ressentimento e agem contra o mundo a partir desse sentimento, né? A partir da rejeição a esse estado, né? Ou seja, contrapõe um sentimento de rejeição ao sentimento melancólico e aí age de maneira persecutória, negativa no mundo, né? Nós vimos também que existem formas diferentes de ressentimento, que nem sempre o ressentimento ele é tomado como uma justificativa para uma ação negativa, mas, por vezes, o ressentimento ele é utilizado como digamos assim, uma ação interpretativa, né? Ou seja, se é ressentido com o mundo, ou com uma parte do mundo, e esse ressentimento gera uma atividade, que é uma atividade própria à melancolia, né? De olhar o mundo a partir desse ponto específico, né? E a diferença entre isso e a melancolia convencional é de que a melancolia ela tende a não eleger um objeto melancólico dentre outros, né? A melancolia é melancólica com relação ao mundo e o mundo é melancólico como um todo, né? Então, nós vimos que nem mesmo o ressentimento pode ser interpretado de uma maneira tão somente ou exclusivamente negativa, né? Muito embora ele seja predominantemente negativo, né? Por vezes há algo a ser extraído de positivo de uma atitude ressentida, né? Então, tendo montado esse esquema, né? Essa larga visão sobre a melancolia, a rejeição à melancolia, eu disse a vocês no começo, né? E reafirmei esse compromisso em momentos diferentes desse curso, né? De que o nosso interesse na melancolia não era um interesse exclusivo na melancolia, mas um interesse que concerne ao que a melancolia poderia nos ajudar a esclarecer acerca do mundo político, da política. Não fiquei falando de eventos políticos o tempo inteiro, mas em alguns momentos eu tentei trazer alguma explicitação, né, do modo como a melancolia poderia nos oferecer uma compreensão do mundo político. E esses tipos, essas reações, essas maneiras de se comportar a partir da melancolia, que eu descrevi agora há pouco, podem ser ouvidas, né, como formas de ocupação da esfera pública, né? Ou seja, a esfera pública ela
ela é habitada, né, em alguns momentos, por uma rejeição completa da melancolia, né, ou seja, uma incapacidade de lidar com impotência, com a fragilidade, com o desamparo, e se habita a esfera pública a partir de uma relação estrita e exagerada com a verdade, com o sacrifício e com o prazer, né? É muito comum nós vemos isso acontecendo. Na verdade, né, quando nós olhamos para políticos, parece que a maioria deles, né, gira só nesse âmbito, né, de uma rejeição completa à melancolia. Qualquer traço de disponibilidade de melancolia é entendido como fraqueza e eles evitam, né? Então, né, nós só temos políticos ou repletos de certeza acerca do que deve ser feito para o nosso mundo se tornar o mundo que nós queremos, né? Ou com um pacote de sacrifícios, né, dizendo o que nós não devemos pensar em nós ou nos nossos problemas, o que nós devemos nos sacrificar pelo público, né? Ou o contrário disso, que também é uma rejeição à melancolia, que nós não devemos nos preocupar com os sacrifícios, não devemos nos preocupar com as verdades, mas devemos nos preocupar com nós mesmos, o nosso prazer, a nossa família, a nossa satisfação e esquecermos o resto, né? O que também é uma maneira de evitar a melancolia, né? De não lidar com ela. Então, não é à toa que o nosso mundo, que é profundamente melancólico, seja um mundo, né, do consumo, do jogo, né, das academias de ginástica, nada contra a academia de ginástica, né, mas, né, tem limite. Das academias de ginástica, do fast food, né, do divertimento, né, que é uma maneira de não entrar em contato com a melancolia, ou seja, a melancolia está lá, né? Ela, se para, né, se sente melancólico, e se sentir melancólico é inadmissível, né? Pior do que a morte. Ao mesmo tempo, parte da nossa esfera política ela é feita de grupos com alguma disponibilidade à melancolia, mas não conscientes da disponibilidade à melancolia, né? Não conscientes do fato de que estão lidando com a melancolia, e principalmente porque lidam menos com a chave reflexiva da melancolia, observadora, descritiva da melancolia, mas utilizam parte disso em função de um tipo de ação, né? E nessas esferas, nós poderíamos, então, ver formas de ressentimento agindo sobre a realidade, né? Ou seja, as pessoas se sentem desamparadas, se sentem frágeis, se sentem expostas, tem razão para isso, alguma razão para isso, claro que razões variadas, né? Dependendo do quão vulnerável o grupo é, né? As pessoas estão. Tem razão para se sentirem assim, né? Com razões variadas, mas razão para se sentirem assim. Ao mesmo tempo em que se colocam no mundo de maneira agressiva a partir desse ponto específico, reagindo a esse ponto específico que as faz sentir melancólicas, né? Ou seja, não chegam a ser apáticos, mas tem uma versão bastante negativa do mundo, orientada pelo fato de que o mundo é avaliado a partir de um ponto específico que a faz sentir melancólico. E uma vez que esse sentimento de melancolia é um sentimento que a recoloca diante da sua própria fragilidade, ela evita lidar com essa própria fragilidade com atividade, né? Com ação, né? Se organizando em grupos, se mobilizando politicamente, fazendo grupos de interesse, ou publicando na internet, né? Agindo de alguma maneira a não se perceber naquela posição de fragilidade e impotência que uma vez esteve.
Né? Diante dessa maneira completa, né, de enxergar os tipos de ocupação da esfera pública, eu disse a vocês que os tipos extremos não bem ocupam a esfera pública, né? Porque ou é um tipo extremamente dogmático, monomaníaco, né, e que toma a esfera pública de roldão, né? Então, você não consegue falar de outra coisa que não dele, né? Que, de maneira exagerada, a gente pode encontrar em líderes ditadores, né? Líderes totalitários, mas nós também podemos encontrar em líderes populistas, nós podemos encontrar em personalidades muito fortes, né? Em que a nossa vida se dá em torno de falar dele, né? De ser ocupado por ele, imaginando o quanto que os americanos do norte tiveram que lidar com a melancolia a partir do momento em que eles não tinham mais o Trump para falar sobre, né? Porque o Trump, ao mesmo tempo em que fazia muita besteira e ocupava o mundo inteiro, né, com a monomania dele, e aí tornava a esfera pública meio que residual, também era o caso de, ao invés de vivenciar a melancolia daquele mundo, falar mal do Trump, né, atacá-lo, né? Ao mesmo tempo, aqueles que se identificavam com ele também não sentiam a melancolia, porque substituíam, né, a imagem que tinham de si pela imagem dele e seguiam, né, desbragadamente sobre a esfera pública, produzindo uma espécie de repetição da própria imagem. Né? Evidentemente que nós temos a nossa parcela disso também no cenário nacional. Né? E eu disse a vocês que haveria possibilidade de alguma percepção intermediária, né? Do ponto de vista político, e de que essa posição intermediária ela precisaria estar coadunada com a disponibilidade discursiva à melancolia. Ou seja, não há possibilidade de moderação, não há possibilidade de prudência, não há possibilidade de democracia, né? Não há possibilidade de consenso, qualquer coisa, né? Sem que haja disponibilidade discursiva, pelo menos disponibilidade discursiva, né? Mas pelo menos, então, disponibilidade discursiva a isso que produz as formas de radicalismo ou ao que produz as formas de ressentimento. Né? Ou seja, é preciso disponibilidade discursiva, melancolia, para elaborá-la e torná-la menos disponível, em elaborando-a, né? Torná-la menos disponível à paralisia apática, ao mesmo tempo torná-la menos disponível à captura pelo ressentimento ou, ainda pior, captura essas formas de tomada da esfera pública, né? O dogmatismo, coisas dessa natureza, o fanatismo, coisas dessa natureza. Né? Eu comentei que o ceticismo filosófico ele é uma forma de realizar isso. Né? Uma psicanálise também é uma forma de realizar isso. E, ao mesmo tempo, há quem perceba muitos traços céticos na psicanálise. Né? Então, eu tentei utilizar esse referencial teórico psicanalítico para ceticamente falar sobre a política, né, falar sobre a esfera pública, e mostrar que existem vias pelas quais a elaboração da melancolia consegue produzir uma esfera política um pouco mais moderada, principalmente por dotar o ressentimento de alguma forma de autocompreensão e, ao mesmo tempo, aumentar a resiliência no que diz respeito à melancolia, de modo ao, compreendendo, estabelecer formas de ação que não sejam pura e simplesmente reativas ou deformadoras da realidade, né? Ou completamente deformadoras da realidade.
Então, de certa forma, isso serve um pouco como filosofia política, né? Ou teoria política da melancolia, de uma forma esquemática, para o curso que nós realizamos. Né? Nos pontos finais do curso, nós começamos a lidar com eventos um pouco mais radicais, um pouco mais pesados, né? Em que essa dinâmica prudencial ela se torna muito difícil. Né? Ela se torna cada vez mais difícil, em que elaborar a melancolia é cada vez mais difícil. Né? E isso nos colocou diante das dificuldades, né, desse espectro melancólico, que é talvez o espectro melancólico mais preocupante, mas ao mesmo tempo é o mais rico do ponto de vista discursivo, né? E que talvez seja aquele que explique, né, por que as reações à melancolia são tão radicais, né? Que é essa identificação completa e exagerada com nada, né? Que pode vir a desencadear formas de niilismo, e que pode vir a desencadear o suicídio, né? Que pode vir a desencadear também, né, uma percepção adequada sobre a gravidade de alguns eventos, muito embora uma percepção que tenda a oferecer uma verdade sobre esses eventos e, em oferecer uma verdade sobre esses eventos, assumir uma posição dogmática sobre esses eventos. E aí nós vimos que o, a melancolia, né, ela reage ao trauma, né? Nós vimos que esse trauma é uma coisa comum, né? Então não precisa ser nenhum trauma especial, mas o trauma concerne, na verdade, ao trauma de vivenciar o desamparo, né, a fragilidade, e a gente pode vivenciar isso de maneira grave, pode vivenciar isso de maneira difícil, né? E nós vimos que, diante dessa vivência do trauma, acontece um mecanismo que esse psicanalista húngaro, o Sándor Ferenc, dá uma expressão muito boa para ele, que é uma clivagem narcísica, segundo a qual a pessoa, né, ou em alguns momentos a sociabilidade, começa a crer no nada, crer na existência do nada. Né? Nós vimos que há uma relação entre o nada e a morte, muito embora não uma relação intrínseca, uma relação de associação entre uma coisa e outra, né? Mas nós vimos também que, ceticamente, filosoficamente, nós percebemos que há uma associação arbitrária entre o nada e a morte. Né? Porque, sim, é uma certa relação com a morte, é uma certa vivência da morte, do ponto de vista político, do ponto de vista pessoal, e nisso, né, esse curso acho que pode ser vivenciado também como uma, uma reação desse tipo, né? Um esforço discursivo, elaborativo da melancolia que a morte contemporânea me causou e nos causou. Né? Então, a vivência da morte contemporânea com a pandemia, né, e com uma série de outros eventos que nós já conhecemos, mas somado à pandemia, né, parece ter tido um efeito drástico sobre nós, que é vivenciar a morte e vivenciar um profundo desamparo que ela nos coloca. Né? Ao mesmo tempo,
Vivenciar a morte não significa que nós tenhamos razão para crer no nada. Mas vivenciar a morte de forma desamparada nos dá, pelo menos assim, uma situação para sermos induzidos a crer no nada. Né? E, por vezes, nós não temos controle, nós começamos a crer no nada sem termos querido, né? Sem termos, apenas pela situação. Né? Algumas situações nos levam a crer na falta de sentido, a crer no nada, né? A crer no vazio. Né? E nesse sentido, disse a vocês que essa associação entre o nada e a morte, que o melancólico faz, ela tem uma natureza arbitrária, porque a morte não é um nada, né? A morte é a morte. E nós não conhecemos a morte. Né? Evidentemente que grupos religiosos diferentes dão versões diferentes sobre o que é a morte, e há uma possibilidade secular de associar a morte ao nada, né? Seria a ausência de alguma coisa, como um buraco negro, ou uma grande noite, né? Um grande sono. Né? E a morte não é um grande sono, né? A morte não é uma grande ausência. A morte é a morte é a morte. A morte é o momento em que nós deixamos de existir. Quando nós deixamos de existir, nós não começamos a existir no nada, percebem? Que é uma maneira pela qual é muito comum se pensar a morte quando não se a pensa de maneira religiosa. Mas que também é um equívoco, né? Também é um equívoco dogmático acerca do pensamento da morte, né? Pensar de que porque nós não estamos, porque nós não estaremos, nós estaremos no nada. E, ao mesmo tempo, as pessoas que nós vemos morrer, elas, ao mesmo tempo em que é muito improvável que elas tenham ido para um outro lugar, não ter ido para lugar nenhum não significa que elas estejam no nada. Né? Quer dizer que elas não estão em lugar nenhum. Né? Vocês estão acompanhando meu raciocínio. Então, nesse sentido, o melancólico tem uma reação, e a reação que todos nós temos, né? Como eu disse a vocês, a melancolia está em todos nós. Agora está chovendo muito aqui. Calma aí. Vou baixar a persiana e para de chover. Tem uma reação que todos nós temos, né? Ou seja, alguma crença no nada todos nós temos, uma vez que todos nós somos melancólicos, né? Em alguma medida. E a minha sugestão é justamente que vocês entrem mais em contato com essa parcela de vocês mesmos e a elaborem, né? A ponto de serem capazes de diminuir a crença de vocês no nada, ao mesmo tempo em que sejam capazes de vivenciar o desamparo de maneira menos reativa, né? Do ponto de vista pessoal, do ponto de vista moral e político. Né? Mas essa reação, que é uma reação muito compreensível, né? Que o melancólico sofre, concerne a passar a lidar com o mundo como tendo um pressuposto traumático, né? Ou seja, um pressuposto traumático que produz, então, a crença básica do mundo, que é a crença na falta de sentido. Com isso, eu não estou dizendo que o nada não está no mundo, não estou dizendo que a falta de sentido não existe. Tá? Sim, há o nada, há a falta de sentido, há o não, há a negatividade e há a morte. Né? O que eu estou dizendo é que o melancólico crê que essas coisas existam nelas mesmas. Né? O nada existe nele mesmo. Então, o desamparo nos faz crer no nada nele mesmo. E o nada nele mesmo é que não existe, né? Não faz sentido. No máximo como uma afirmação dogmática. Mas é claro que o desamparo nos dá a experiência
de uma falta de sentido pontual, circunstancial. Ou seja, o mundo é repleto de falta de sentido, o mundo é repleto de sem sentido, e o mundo é repleto de nada e de não. Mas ele sempre se dá com relação a algo, com relação a alguma coisa, né? Então, nesse sentido, pode parecer paradoxal, mas nós exercitamos bastante isso no curso, a ponto de não parecer tão paradoxal. O sentido ele é repleto de sem sentido, né? O sentido precisa do sem sentido para existir. Atividade crítica é uma atividade, entre aspas, sem sentido, né? Em que você leva o sem sentido para testar o sentido, né? Atividade intelectual tem muito que ver com isso, né? E, ao mesmo tempo, lidar com esse manancial de sem sentido, que é a melancolia, nos ajuda a agir de maneira menos reativa no que diz respeito ao sentido, ao mesmo tempo que também nos ajuda a fortalecer o sentido numa certa dimensão, né? Ou nos livrarmos daqueles sentidos que são frágeis demais, em que o sem sentido é preponderante demais, né? Então, nessa direção, eu acho que esse curso teve o ânimo político de dizer que existem razões para crermos parcialmente no nada, nos desviarmos da nossa crença pontual, a nossa crença do nada nele mesmo, né? E isso pode ser feito a partir de uma disponibilidade ao discurso da melancolia. A disponibilidade ao discurso da melancolia nos dá compreensão acerca, ou pelo menos ambientação acerca do sem sentido que é constitutivo do nosso mundo. Então, não é fundado nele mesmo. Esse sentido não está fundado nele mesmo. O sentido está em relação com o sentido, né? E do ponto de vista político, moral e político, essa ambientação na melancolia, né, no discurso melancólico, nos permite, então, a minimizar nossa carga de ressentimento, estabelecermos formas de ação em que nós estejamos compreendendo o tipo de ação que estamos cometendo, não estejamos simplesmente reagindo a alguma coisa, né? Claro que reagir é inevitável, mas não estejamos simplesmente reagindo a alguma coisa, ao mesmo tempo em que nos fazem disponíveis a trocarmos a fragmentariedade do sentido, a precariedade do sentido, a melancolia, por uma versão dogmática do mundo, né? O que é bastante importante do ponto de vista político, porque as versões dogmáticas do mundo, do ponto de vista político, só trazem destruição desmedida. Digamos que habitar o discurso melancólico nos dá alguma, digamos assim, consistência a praticar a destruição quando ela tem sentido. Esse é o ponto, né? Tentarmos encontrar alguma maneira de exercermos a destruição com algum tipo de sentido, né? Ou seja, fortalecendo hábitos e dinâmicas que sejam positivas ou que produzam virtudes, né, para a vida comum, ou que fortaleçam a esfera comum de alguma forma, né? Mas, novamente voltando ao tema do que causa no melancólico a crença no nada, né? Nós vimos que é possível, né, que essa crença no nada seja produzida por vias diferentes, uma delas pela própria vivência infantil, no próprio processo de amadurecimento,
a outra é por eventos sociais, políticos, né? Eventos históricos, e, e nós, na aula passada, comentamos os eventos relacionados ao século XX, em que pessoas que foram confinadas em campos de concentração, pessoas que foram retiradas das suas vidas, das suas famílias, né? Passaram a tentar relatar aquilo que vivenciaram e não conseguiam, né? O quanto que essa incapacidade de conseguir colocar em palavras aquilo que se vivencia traz consigo um âmbito disponível à, à consolidação de uma crença no nada, né? Então, uma vez que não é possível colocar em palavras aquilo que se viveu é indizível, né? E se há o indizível, se existe o indizível, se existe o que não pode ser colocado em palavras, é porque existe o nada, porque existe o sem sentido absoluto, né? E é difícil discordar dessas pessoas que caminharam pelo século XX e trouxeram para nós o relato da falta de sentido absoluto. É difícil de discordar delas, de que, em certas situações, existe a falta de sentido absoluto, existe o nada, existe a possibilidade da linguagem não dar conta, né? E, ao mesmo tempo, mesmo que nós não vivenciemos eventos tão graves quanto esses relatados, né? Essa experiência melancólica na juventude, né? Na juventude, na infância, ou determinadas experiências com a morte, com a destruição na maturidade, ainda que não sejam tão radicais quanto essas descritas por esses sobreviventes ao século XX, como comunistas colocados em campos de concentração, ou judeus que resistiram a sobreviver ao campo de extermínio, né? Pessoas torturadas, sobreviveram à tortura, mas a partir do que vivenciaram, passaram a não conseguir colocar em palavras aquilo que vivenciavam, e por isso tinha um campo bastante disponível a uma crença justificada no nada, né? Então, mesmo quando nós não passamos por experiências tão graves quanto essas, nós também vivenciamos alguma coisa relacionada a isso, né? Então, sim, temos alguma crença no nada, muito embora eu acho que essa crença no nada seja uma crença a qual se deve suspender o juízo a, né? Porque ela é circunstancial, né? Ela é pontual, mas, ao mesmo tempo que nós temos alguma crença no nada, né? O nosso mundo é um mundo em que a clivagem do sem sentido existe e está entre nós, né? O que faz com que nós tenhamos uma disponibilidade tão grande a formas de alienação, a formas de, de consumismo, de burburinho tão extremos, né? Mas formas não tão graves, né, de experiências do sem sentido, ainda que nós vivenciemos formas não tão graves de experiência do sem sentido, nós temos a sensação de que parte das nossas vivências não conseguem ser colocados em palavras, né? Sim, porque temos uma crença parcial no nada, mas sim também porque vivenciamos o sem sentido, né? Ou seja, percebemos que parte daquilo que nós dizemos tem o seu significado extraído daquilo que nós não conseguimos falar, não conseguimos colocar completamente em linguagem, né? Em linguagem comum. O que nos leva a desenvolver uma linguagem literária, o que nos leva a desenvolver uma linguagem artística, o que nos leva
a desenvolver outras formas de expressão para serem capazes de dar conta, se não essa crença parcial no nada, pelo menos há essa existência espraiada do nada no nosso mundo, né? No mundo que nós habitamos, que é uma presença inexorável. Né? Se a presença do nada enquanto uma crença absoluta não é inexorável, a presença do nada enquanto relação com o sentido, essa é uma presença inexorável. E nem é uma presença ruim. Né? Então, nesse sentido, a disponibilidade ao discurso melancólico também é uma forma pela qual nós podemos vir a encontrar uma voz, né? A possibilidade de dizer alguma coisa. Né? Ou seja, vivenciando sem sentido na fala do melancólico, nós conseguimos fortalecer a nossa lida com o sem sentido e utilizá-la para robustecer o sentido. Né? Robustecer nossas crenças, robustecer nossos hábitos, ou dar consistência a elas, né? Ou a eles. Mas ainda assim, né? E esse é o marco da nossa cultura, essa crença no nada, parcial no nada, ela nos lega essa sensação de falta original. Que né, nós somos um país onde o cristianismo é muito forte e a maioria das pessoas tem uma vivência de educação cristã na infância. Se vivencia, né, essa expressão, né, falta original, como um pecado original, né, uma falta, né, alguma coisa que fizemos de errado constitutivamente, né, e que no mundo da religião judaico-cristã, né, concerne a, a ideia de que nós somos descendentes de Adão e da Eva, que comeram o fruto do bem e do mal, né, do conhecimento do bem e do mal, e que, por isso, a humanidade foi condenada a nascer, envelhecer, morrer, a trabalhar e coisas dessa natureza. Né? Então, de alguma forma, ao vivenciarmos o nosso corpo como o âmbito do mal, né? Ao vivenciarmos os nossos desejos como âmbito do mal, de alguma maneira nós participamos dessa sensação de falta original, né? De pecado original, ou seja, fizemos uma coisa errada, ainda que nós não saibamos muito bem o que nós fizemos, ou ainda que não nos lembremos do que nós fizemos, né? Somos culpados. Né? E, nesse sentido, essa crença parcial no nada faz com que alguma coisa próxima a essa crença no pecado original permaneça, né? Continue. Então, mesmo quem não crê que nós somos descendentes de Adão e Eva e que nós fomos punidos por alguma coisa, carrega consigo, uma vez que crê na existência da falta de sentido, né? Crê na existência do nada, carrega consigo uma espécie de sentimento de culpa original, culpa por estar vivo. Né? Como se, pura e simplesmente por estar vivo, pura e simplesmente por existir, carregasse alguma coisa de errado que porventura tenha feito. Né? Nesse curso, eu lembrei, né, comentei com vocês, alguns exemplos literários em que isso aparece na modernidade de uma forma secularizada ou não religiosa. Né?
O exemplo que eu acho mais vultoso, né, é o exemplo do Kafka no Processo, principalmente porque é muito próximo da gente, e justamente porque tem essa dinâmica processual, que é alguma coisa que nós vivenciamos muito fortemente, né, e que o capitalismo amplifica, né, em que, ainda que não sejamos condenados pelo mal feito de Adão e Eva, ainda que não sejamos culpados por existir, né, sentimos que estamos sob a observação de alguma coisa que nos imputará uma culpa. Né? Então, mesmo que não tenhamos feito nada errado, nos sentimos culpados porque sabemos que podemos ser colocados na posição de culpados. Né? E o fato de podermos ser colocados a qualquer momento na posição de culpados fortalece para nós a nossa crença num desamparo constitutivo, numa fragilidade constitutiva. Né? Ou seja, independentemente do que nós fizermos, pode acontecer conosco a falta de sentido de sermos responsabilizados por algo que sequer sabemos do que se trata. E é o evento que o Kafka retrata no Processo, né? Eu até sugeri um filme do Orson Welles para vocês também, e que é alguma coisa que todos nós tememos, né? Que é algum momento e que os espanhos não nos deixam descansar, né? Que em algum momento nós seremos alertados de que estamos num processo, né? De que fizemos alguma coisa errada, ou acho que nós fizemos alguma coisa errada, e agora nós temos que nos defender. Esse sentido é um sentido muito crível para nós, né? Nós sabemos que a qualquer momento isso pode nos acontecer em esferas diferentes da nossa vida e que nós não temos outra opção que não nos defender, ainda que saibamos que muito provavelmente vamos nos defender de alguma coisa que não faz sentido. Né? O âmbito mais comum em que nós sentimos essa falta original, essa reinvenção da falta original, o âmbito mais comum na nossa vida contemporânea é o âmbito das dívidas, né? É no âmbito da vida do consumo. Da mesma maneira que nós não queremos nos sentir melancólicos e exercemos e consumimos para não entrarmos em contato com o sentimento melancólico, com o discurso melancólico muito menos, mas com o sentimento melancólico, né, nós consumimos para não entrar em contato com ele, nós sabemos que em algum momento nós podemos estar endividados. Ou por dívidas que nós realizamos, ou por dívidas que apareceram, né, brotaram da terra, né, ou sem sentido brotando da terra, né, da qual ou nós devidamente precisamos dar um jeito de pagar, ainda que o sem sentido com seus juros transformem em alguma coisa impagável, quanto nos defendermos de uma dívida que nós não fizemos. Né? E aí, dívidas de cartão de crédito, dívidas com coisas que possivelmente se poderia ter comprado, dívidas de coisas que disseram que vocês compraram, vocês não compraram, né? Isso é alguma coisa que se vivencia, né, com muita força. Né? Ao mesmo tempo, eu vou alterar um pouco o rumo da exposição. Deixa eu ler o que o Mário escreveu. Eu acho que esse âmbito que eu vou agora, ele vai um pouco nessa direção, né? É que nós temos culpa por estarmos em inatividade, ou temos culpa por ter saúde ou por não ter saúde, né? Então, nesse sentido, temos alguma crença parcial no nada, né? Uma crença parcial no que não tem sentido, né?
Muito embora o sem sentido faça parte do nosso mundo, mas temos uma crença parcial no sem sentido autofundado, né, que se liga a ele mesmo, né, um sem sentido absoluto. Né? Então, nesse sentido, somos capazes de sentir culpa só por estarmos vivos, né? Mesmo que não haja nenhuma culpa em. Há muito sem sentido em estar vivo, mas não há culpa nisso, né? Ou culpas diferentes. E aí nós vamos a um outro âmbito, né, em que na vida comum, contemporânea, e nós já vimos um pouco sobre isso, essa sensação de falta original também faz sentido, né? Que é no âmbito das relações familiares. Né? Nós vimos que muitas vezes a melancolia ela é disparada por um desamparo que se dá nas relações familiares, né? Um desamparo com relação às posições de cuidado. Mas mesmo que não seja esse o caso, do desamparo na relação familiar, partir de uma falta de cuidado, né? Também existe nós também possuímos, né, um forte sentimento de culpa, de não estarmos à altura das expectativas que os núcleos familiares têm com relação a nós. Né? Então, nesse sentido, mesmo que se diga o contrário, uma sensação de falta original diante daquilo que se poderia ter sido não foi. Tanto do ponto de vista das realizações pessoais, quanto também do ponto de vista do, do afeto que se poderia dispor. Né? Então, é comum também esse sentimento de falta original de não ter sido um filho suficientemente bom, não ter sido um irmão suficientemente bom, não ter sido um sobrinho suficientemente bom, né? Mesmo que não haja um substrato com relação a isso. Essa questão do sentimento de falta original não diz respeito ao fato de existir um acontecimento, né, com relação ao qual se possa vir a ter culpa, mas uma sensação de culpa originária que deriva justamente de uma crença numa espécie de falta de sentido fundada em si próprio. Né? Então, pura e simplesmente por ser filho, se sentir um filho não suficientemente bom. Né? Ou simplesmente por ser vizinho, né? Coisas não são relações familiares, mas próximas, né? Se sentir incapaz de, de estar à altura do que se poderia ser. Né? Então, esse sentimento de falta original ele está presente nas esferas mais variadas, né? E ele é um elemento, e nesse caso, o último elemento, né? Do discurso melancólico. Né? Ou seja, o discurso melancólico ele constantemente traz alguma coisa que se sente que se fez de errado, mas não se sabe exatamente o que é, mas sabe que é grave. Ou pelo menos se sente gravemente. Né? Eu vou passar agora o texto, os momentos do texto em revisão, vou olhar um pouco e comentar alguns momentos diferentes do texto. É na página 590 da minha edição, que é logo depois do O Legado do Supereu Mítico, que eu acho que é a segunda sessão
não, é a segunda sessão desse capítulo. No final do primeiro parágrafo, ela diz assim: assim, nós repetimos que o sujeito diz, mas não compreende, em outros termos, subscrever a fatalidade que ele denuncia, sem, na verdade, conhecer a falta da qual ele devém necessariamente culpado. Ou mesmo que haja, né, no discurso melancólico, o reconhecimento de uma falta, não necessariamente essa falta é uma falta da qual o sujeito possa ser responsabilizado, percebe? Ou seja, da qual faça sentido sentir culpado. Então, o abandono, por exemplo, né? Alguém abandonado muito jovem e se sente culpado por, por ter sido abandonado, por talvez ter feito alguma coisa que justificasse esse abandono, né? Quando, na verdade, né, se foi abandonado, não existe motivo que possa justificar esse abandono, né? Foi abandonado por outras razões, por motivo de quem abandonou, né? Mas isso não quer dizer que esse abandono não seja sentido enquanto uma falta original. Continuando, ela diz na página 594. Chegando nesse lugar da verdade, com a, a, a relação introduzida pelo significante nada, e que faz com que o melancólico se atenha à borda do, à borda do buraco, né, do fosso, sem o ocupar, como a gente viu muitas vezes, né, que o melancólico se mantém na posição de negatividade, mas ele se protege, ele crê no nada, mas se protege da falta de sentido a partir justamente a partir dessa desvitalização, como ela diz, né? E então, nesse sentido, esse buraco é o próprio suicídio, né? Então ele está sempre à beira, né, da falta de sentido, do sem sentido, mas não o ocupa, né? Então o sujeito fica todo ele habitado pela potência do destino, que mais do que uma percepção ou do que uma fala, se manifesta no sentimento de certeza que coloca o sujeito nessa posição de menos que o nada. Uma maneira de interpretar também essa sensação de falta original, que todos nós possuímos e que está presente na melancolia de forma intensa, e que está presente em religiões, está presente em várias outras dinâmicas da nossa vida, né? Uma maneira de eu perdi o fio da meada, deixa eu reler aqui o trecho. Mas nesse lugar da verdade, introduzindo o significante nada, que faz o melancólico se ater à borda desse sem sentido, o sujeito resta habitado pela potência do destino. Uma outra maneira de
perceber essa sensação de falta de sentido é pela ideia de fatalidade, né? A sensação de fatalidade. Que é como se tivesse um destino. Percebe? Como se estivesse destinado a algo ruim. Então, é comum no discurso melancólico a sensação de que coisas boas não acontecerão porque não se merece coisas boas. Porque se possui uma falta original. Uma vez que se é, desde sempre, culpado por alguma coisa, o destino de alguém que traz consigo uma culpa constitutiva é um destino ruim. Ou seja, não há por que esperar coisas boas de um destino que é todo ele ruim. Há muitas maneiras de lidar com essa sensação de destino. Né? É uma sensação irracional, mas há muitas maneiras de lidar com essa sensação do destino. Né? Uma delas, que se dá do ponto de vista dogmático, né, é transformar o destino em outra coisa. E aí transformar o destino em finalidade, transformar o destino em progresso. Né? Buscando, antes da falta original, antes da sensação de falta original, antes da sensação de culpa, antes de qualquer coisa, uma essência boa, né? Uma essência digna, né? E caracterizar a história, o mundo, os destinos, né? Não como a consequência dessa falta original, mas como a realização progressiva disso que é anterior à falta original. Sabe? Então, existe a sensação de que se fez alguma coisa errada, mas antes de ter feito alguma coisa errada, se é sei lá, um ser humano, se é um brasileiro, se é uma pessoa, né? E nesse sentido, é destino, né, de qualquer um habitar um tempo, uma história em que os melhoramentos progressivos vão se realizando aos poucos, a despeito de qualquer sensação de culpa. Na verdade, a sensação de culpa nos levaria, nessa sensação de falta original, nos levaria a tentarmos contribuir para esse desenvolvimento que é maior do que nós, né? Que é a nossa própria história enquanto povo, a nossa própria história enquanto espécie, a nossa própria história enquanto seres racionais. Né? Então, uma maneira de lidar com essa sensação de falta original é a partir de uma versão dogmática da história, uma versão dogmática do tempo. Uma outra versão dogmática, que é a sensação de falta original também é dogmática, mas uma outra versão de falta original que seja ainda mais ampla, ainda maior, e que a abrigue. Né? Você pode dizer, por exemplo, que o imaginário constitucional, né, o imaginário político-constitucional, ele se dá nessa direção. Né? Povos diferentes têm sensações diferentes acerca das suas faltas originais. Nós temos as nossas, né? Muitas que não são faltas originais, mas são faltas justificadas, são faltas com relação às quais existe uma justificativa pela qual nós devemos nos sentir mal, mas isso não quer dizer que as pessoas se sintam mal por causa disso, né? Mas as pessoas se sentem mal em função de alguma coisa da qual elas não se permitem ser interpeladas, responsabilizadas,
mas elas se sentem culpadas por alguma coisa. Então, o imaginário constitucional ele corrige, de alguma maneira, essa sensação disseminada que povos diferentes têm acerca das suas próprias faltas originais. Dizendo que, independentemente das faltas que se tenha, nós somos um grupamento coletivo que entra num acordo coletivo, né, um contrato público, alguns chamam, né, como Rousseau, de um contrato social, uma espécie de contrato social, em que acordam viver historicamente, não segundo essa sensação de falta, mas segundo as suas próprias potências, as suas próprias potencialidades, e, portanto, juntos se realizará alguma coisa virtuosa que independe dessa sensação constitutiva de mal-estar, de falta, de ter feito alguma coisa errada, de ser culpado por alguma coisa. Então, a despeito do fato de nós nos sentirmos culpados por alguma coisa, nós vamos juntos na direção da saúde pública universal, da habitação universal, da erradicação da fome, percebe? Não há razão para não caminharmos juntos na direção de uma virtude ainda que não há razão, mesmo que nós nos sintamos mal com relação a alguma coisa que nós não sabemos, não há razão para nós não caminharmos juntos na direção de uma virtude. Né? Então, essa é uma maneira de lidar com o destino. Né? Nós temos um destino, cada um de nós tem um destino individual que está à altura da nossa culpa, né? Mas isso não quer dizer que nós não possamos fabricar um destino coletivo juntos. Né? Na verdade, não quer dizer que não haja um destino coletivo juntos que não seja maior e melhor do que os nossos destinos individuais. De tal maneira que a culpa, né, ela é aplacada pelo pertencimento a uma coletividade que realiza algo muito maior do que a culpa, ou muito melhor do que a culpa. Percebe? Isso é uma maneira de lidar com o destino. Uma outra maneira de lidar com a sensação de destino é por uma sensação de providencialismo. E ou uma tentativa, né, de, digamos assim, de racionalizar um certo providencialismo. O que significa providencialismo ou providência? Significa dizer que o nosso destino já está traçado. Seja pelos nossos maus feitos constitutivos, seja pela nossa união coletiva, né? Nosso destino já está feito. Né? Seja pela nossa natureza de criaturas criadas, né? Criadas por Deus. Então, Deus já saberia o nosso destino, então nosso destino já estaria traçado. Né? Mas racionalizar a providência consegue dizer que partirmos do fato de que o nosso destino já está traçado não muda nada, porque o nosso destino nos é misterioso. Né? Ou seja, o que vai nos acontecer, mas nós não sabemos o que vai nos acontecer. Então, nós só podemos agir como se nós não soubéssemos o que vai acontecer, porque nós não sabemos. Né? E, ao mesmo tempo, nós não temos como saber se aquilo que nós sentimos é verdadeiro ou não. Ou seja, eu posso ter a sensação de que alguma coisa ruim vai me acontecer, mas me acontece uma coisa boa. Ou seja, uma vez que a providência ela é opaca, né,
Não há por que nós darmos a sentimento a sensação de um vínculo negativo com relação à providência. Porque a providência é a providência e ela é imprevisível nela mesma, né? Então, existem modos diferentes, né, pelos quais a sensação de destino, que marca fortemente a nossa existência, pode ser, digamos assim, condicionada, ou até mesmo, digamos assim, nós podemos tentar nos esquivar dela, né? A mais comum do ponto de vista político é transformar a sensação de destino em alguma coisa abrigada pela noção de progresso, de finalidade, né? Qual é a questão do melancólico? A questão do melancólico é, no sentido positivo, né, não se permitir capturar pelas formas de as formas de contemporizar a sensação de destino que nele é tão preponderante, né? Então, o melancólico não consegue crer no destino coletivo, ao mesmo tempo que não consegue crer num destino neutro, né? Ou seja, o melancólico só consegue crer, a partir de uma crença forte no nada, de que o destino dele é ruim em função de uma falta original que ele tem certeza que cometeu, muito embora ele não saiba o que cometeu. Ou seja, o melancólico é aquele que desqualifica essas formas encantatórias de aplacar a sensação de destino, e nesse sentido ele tem um aspecto positivo, né? O discurso melancólico, ele dissolve fortemente o efeito dogmático das capturas da noção de destino, né? Mas traz consigo um elemento negativo, que é a afirmação dogmática de um destino negativo. Por isso ela diz, na página 594 da minha edição: assim, o destino assume para ele, do lado do discurso, o mesmo lugar, o mesmo papel que o nada, do lado da simbolização primordial que marcou o sujeito do significante, mesmo se sua finalidade consiste em negar o interesse. Na página 597, ela faz uma citação interessante sobre o Freud no Luto e Melancolia. Ela diz assim: Freud nos lembra, no Luto e Melancolia, que os melancólicos se comportam como se eles tivessem sido vítimas de uma grande injustiça. Na verdade, independentemente de termos ou não termos sofrido, né, sentimos que fizemos alguma coisa, constitutivamente, alguma coisa errada, e, portanto, o nosso destino é ruim, mas também sentimos que fomos vítimas de uma grande injustiça, né? Evidentemente que não será reparado. Aí ela continua. E as suas reações provêm de uma constelação psíquica que ela mesma revolta antes, que ela revolta antes dela se tornar um acabamento. É na página subsequente, no 598, ela diz assim: assim, então, na sequência da interpretação freudiana, nós poderíamos conceber a ambivalência melancólica como um processo muito antigo que revelaria a diferença da ambivalência obsessiva, a catástrofe original em curso
da qual o sujeito se encontrou na impossibilidade de dissociar a agressividade que animava a crença de perder o objeto que lhe ligaria à vida. E se, e se nós acordamos habitualmente a comparar a ambivalência melancólica à ambivalência obsessiva, e essa, quanto à fixação ao estádio sádico-canal, nós devemos, então, supor um tipo de ambivalência típica melancólica que concerniria, dessa maneira, a regressão quanto ao desenvolvimento mesmo, a regressão mesmo do eu. Aqui ela troca um pouco o assunto, né? E é um assunto que nós nos detivemos bastante, no que diz respeito às contribuições da melancolia à investigação política, né? De que a melancolia, ela pelo sentimento de ambivalência, né? Ela aponta, né? E nas suas intensidades diferentes, a presença da, da problematicidade política, né? Mas a presença da politicidade, né? De alguma forma, as neuroses obsessivas fazem uma coisa parecida, né? Mas se eu estou certo e esse uso é importante, né? As neuroses obsessivas, elas marcam um tipo de ambivalência, seguindo o argumento dela, diferente da ambivalência que acontece na melancolia. E, nesse sentido, a neurose obsessiva e a melancolia apontariam para tipos diferentes de politicidade, tipos diferentes de fenômenos políticos. E a neurose obsessiva, ela aponta para a dominação, né? E nós não falamos sobre neurose obsessiva, né? Mas a grande contribuição que a neurose obsessiva tem com relação à politicidade é de que a neurose obsessiva ela, ela desconfia o tempo inteiro, né? Do ânimo de dominação do sujeito com relação a ela, né? Sente o tempo inteiro à mercê, né? Da dominação. Então, nesse sentido, a neurose obsessiva ela, ela aplica contraste, né? Num elemento da crueldade política, que é justamente a dominação política, né? Enquanto que a melancolia, ao invés de apontar pura e simplesmente para a dominação política, a melancolia ela aponta para um certo uso político da ideia, né? Uma certa revigoração política de certas ideias, ou, num certo sentido, o uso pouco rigoroso de certas ideias, né? Então, o que a melancolia sente, enquanto ambivalência, é de que aquela ideia que está sendo tomada de uma maneira positiva, só está sendo tomada de uma maneira positiva em função de objetivos negativos, né? Porque não há nada de positivo naquela ideia. Então, isso marca, né, uma sensibilidade do melancólico, por vezes uma sensibilidade exagerada, mas por vezes uma sensibilidade dosada, né, ao uso político da ideia, né? Poderia dizer que o melancólico é uma espécie de detector hipersensível de captura ideológica, por exemplo, né? Eu acho que poderia ser uma síntese, né, com relação a isso. Um pouco como aqueles. Com a pandemia teve isso, né? As pessoas começaram a usar um detector de oxigênio, né? Como é que é o nome daquilo? Esqueci agora, mas era um medidor, usar um medidor de oxigênio no sangue, né?
densitômetro, esqueci agora. Eu comprei um também. E aí só uma maquininha que você põe no dedo e diz como é que está a sua taxa de oxigênio no sangue, né? Num certo sentido, o que o melancólico faz isso. Uma vez que ele tem uma sensação muito forte de falta original, essa falta original não pode ser redimida, né? Não pode ser redimida por um destino público, né? E também não pode ser redimida por uma providência neutra, né? Ou ou pela opacidade completa da providência, né? O que o melancólico sente? Ele sente que ele foi vítima de uma grande injustiça e que nada será feito com relação a essa grande injustiça. E que os usos das ideias, o uso dos valores, o uso das crenças se dão na direção de aprofundar a grande justiça ele foi a qual ele foi submetido. Né? Então, percebem? Ele fez uma grande coisa errada, mas errada o suficiente para que o destino estivesse contra ele. Mas não errado o suficiente para que o mundo fizesse o que fez com ele. Percebem? Então, não é porque se fez alguma coisa, não é porque se sente que se fez alguma coisa profundamente errado que o mundo pode ser injusto com você. Né? Então, nesse sentido que o melancólico sente, é de que toda vez que uma ideia é trazida ao mundo, ela é trazida para extrair mais autoridade do mal feito que ele supostamente poderia ter feito, que ele sente que fez, mas que os outros não sabem, né? Mas que ele sente que poderia ser feito, e aprofundar a injustiça a qual ele está sendo submetido. E, curiosamente, o melancólico, 90% das vezes está certo. Né? Que dificilmente uma ideia na esfera pública vai ser conclamada para reverter, de maneira pura e simples, a injustiça a qual ele foi submetido, e dificilmente o mundo não vai aproveitar de maneira negativa a disponibilidade que ele possa vir a ter a esse aprofundamento negativo por se sentir essencialmente faltoso. Né? Então, claro, aquele que se sente culpado vai ser explorado. E, independentemente de ter feito alguma coisa, mas só pelo fato de se sentir culpado, vai ser explorado. E, nesse sentido, a injustiça que ele sente que sofreu será aprofundada. Vocês podem dizer, nossa, que percepção pessimista sobre a realidade. Mas, mesmo nós não nos sentindo melancólicos, tão melancólicos quanto esse tipo melancólico atávico, né? Mesmo nós, em alguns momentos, aderindo a determinadas ideias, com um aspecto público, né? É provável que, na maior parte das vezes, aconteça conosco aquilo que o melancólico julgava que acontece sempre com ele, né? Ou seja, nós vamos ser capturados por uma ideia que, na verdade, explora a nossa sensação de nos sentirmos culpados. Então, nós vamos aderir à ideia porque nós nos sentimos culpados. E essa ideia, que parece boa, vai aumentar o nível de exploração com relação a nós. Né? Isso já é o neurótico obsessivo combinado com a sensibilidade melancólica. Né? Página 598. Foi essa, sobre a melancolia, o tipo de melancolia diferente.
E ela diz na página 600: e o formalismo do discurso melancólico, sobre o qual nós temos tanto insistido, conforme agora esse recurso, porque ele joga com os conceitos e as abstrações, como com representações de palavras, às quais Freud atribui a função de representar o, o super-eu sobre o eu. Né? O melancólico lida com essas formas de captura das ideias na esfera pública da maneira como nós deveríamos lidar, né? Como palavras, pura e simplesmente palavras, ligadas a certos hábitos, mas nunca como palavras como tendo um significado intrínseco, né? Ou seja, essas palavras na esfera pública, elas são muito mais nada do que sentido, né? O melancólico lida com elas como se elas fossem muito mais nada do que sentido, porque para o melancólico tudo é nada, né? Mas nós sabemos que nem tudo é nada, mas o uso de captura de ideias gerais na esfera pública, por mais que possa ser alguma coisa, ele é muito mais nada do que alguma coisa. E, nesse sentido, o discurso melancólico tem algo a nos ensinar sobre a linguagem na esfera comum, né? É preciso crer na linguagem na esfera comum, sabendo que a linguagem na esfera comum é muito mais nada do que alguma coisa. É muito mais sem sentido do que sentido. E os momentos em que ela é mais significativa são os momentos em que ela consegue extrair força do sem sentido para alguma coisa, né? Consegue canalizar o sem sentido para alguma coisa. E nem sempre ser positivo, né? Às vezes ser positivo, às vezes é negativo, você precisa. E o que um discurso melancólico nos ensinará é que é preciso julgar a circunstância. O que uma perspectiva melancólica, extraída do discurso melancólico, nos ensinará é que é preciso julgar a circunstância. Acho que o último ponto que eu esqueci de tratar na minha arquitetação do nosso curso foi, na verdade, eu esqueci de dar um nome a essa contribuição que o ceticismo pode dar em nos indicando a necessidade de uma disponibilidade muito maior ao discurso melancólico, que é extrair do discurso melancólico, alguma coisa que eu disse muitas vezes, mas não disse hoje, né? Eu disse agora, mas não bati na tecla, que é extrair do discurso melancólico uma perspectiva melancólica, né? Ou seja, muito embora todos nós sintamos como melancólicos em algumas parcelas em alguns momentos da nossa vida, né? Mais importante do que sentir como melancólico é sermos capazes de nos colocar na posição de vermos como melancólico, percebe? E, nesse sentido, mediar a sensação melancólica pela percepção da melancolia. Porque nem sempre é o caso de nos sentirmos melancólicos, mas se somos orientados para uma perspectiva melancólica, há momentos em que conseguimos perceber que devemos sentir aquilo que não estamos sentindo. Ou seja, devemos nos colocar melancólicos diante daquilo que não estamos sentindo de maneira melancólica, né? Então, o discurso melancólico permite que se extraia, a partir de um certo ceticismo, se extraia dele uma perspectiva melancólica que nos diz até mesmo quando que sentir melancolicamente, ou pelo menos circunscreve os momentos em que sentir melancolicamente tem uma função moral importante, que é justamente momentos em que nós, determinados momentos em que lidamos com certas ideias e não sentimos essas ideias. Partindo disso,
eu quero, então, ir para a referência da nossa última aula, da quarta-feira, que é o encerramento total e absoluto do curso, que é esse texto do Karl Jasper sobre a questão da culpa, a Alemanha e o nazismo, porque esse último capítulo, como vocês bem viram, é sobre uma culpa, o melancólico tendo a sensação de culpa de algo que não fez, ou de algo que ignora, algo que não tem como saber, né? Mas, ao mesmo tempo, existe a possibilidade de uma culpa real, né? Ou seja, de realmente se ter feito alguma coisa errada, né? E, do ponto de vista político, isso é muito comum, né? Haver propriamente uma culpa, né? Coletivamente se ter feito alguma coisa bastante ignominiosa, haver motivo para se sentir melancólico a partir disso e não se sentir, né? Acho que no nosso país nós temos muitos motivos para isso, né? Nós temos o legado da escravidão, nós temos o legado da questão indígena, nós temos o legado ambiental, nós temos, né, uma série de âmbitos em que há uma culpa, claramente há uma culpa, e há aquelas formas, né, de incapacidade de lidar com a melancolia que essas formas de culpa deveriam produzir e transformações dessa rejeição à melancolia em formas de ressentimento ou adesão a verdades estritas, né, para colonizar a esfera pública sem que haja qualquer disponibilidade à melancolia. Então, nesse texto, Jasper trata de alguma coisa nessa direção e que, não do ponto de vista da substância, mas do ponto de vista da estrutura, parece que é o nosso desafio a partir de agora com o legado da pandemia, por exemplo, né? Em que nós temos uma culpa grande com a qual lidar, mas, ao mesmo tempo, nós já temos... Alguns têm uma melancolia com relação a essa culpa, mas nós já temos, do ponto de vista coletivo, também uma rejeição significativa a essa melancolia, né? Não elaborarmos um discurso melancólico ou não atentarmos para um discurso melancólico a partir da melancolia que advém dessa culpa, né? Então, nesse sentido, esse texto do Jasper vai na direção de um evento que eu reputo muito mais gravoso, mas que tem uma estrutura semelhante, que é o legado, né? O legado maldito, por assim dizer, dos nazistas na Alemanha no pós-guerra, né? Então, o Jasper dizendo de outras maneiras, né? O tipo de disponibilidade, a melancolia que os alemães deveriam ter para serem capazes de elaborar a culpa que estão sentindo, ao invés de pura e simplesmente reagirem a essa culpa com ressentimento, formas de ressentimento, ou aderindo a uma nova verdade ampla que poderia vir a capturá-los, né, novamente, né? Então, acho que esse texto pode ser muito bom como um desfecho, né, das nossas discussões desse semestre. Tá bom, gente? Caríssimos, obrigadíssimo pela atenção.